Foi. Isso aqui são 3 salários. Imagina. Tudo gravando. E outra coisa, é uma discriminação com a Clara, com a Tim, só fala oi. Vamos lá. 3, 2, agora está reclamando. As diferenças das coletivas em 1982 para hoje. Tem muita diferença, papai? Desse tempo ele tinha e eu tinha cabelo ainda. Eu tinha 18. Me abstenho. É mais Pronto, gente. A genérica. A genérica, então vamos começar com a genérica, que esse o time já está confirmado. O time está confirmado, né? Evidentemente que eu sempre digo, vou falar com eles primeiro. Temos alguns jogadores que jogam físico, né? O caso do Marlone, o caso do Elber, o Duval não joga, como vocês já sabem. O Magrão também teve uma batida no joelho, vai viajar, pedir para ele da importância de estar no grupo. Ele vai viajar com a gente também, embora esteja com uma batida no joelho, foi lá no treino de ontem. E o Regis é um jogador também que vinha sentindo, por isso já não participou dos outros jogos, mas vai viajar, não está ainda 100%, mas vai viajar. E pelo menos são esses os jogadores que eu me lembro assim, que tem algum problema físico, né, que nos preocupa, que nos preocuparam durante a semana. Falcão, Diego Souza, o que é que a diretoria passou para você? Porque tem ainda pendência, não sei se tem ainda do efeito suspensivo. Ele viaja, não viaja? Acho que ele viaja. A expectativa é que a gente possa conseguir o efeito suspensivo, que deve ser hoje à tarde, eu acho. Falcão, você vai pegar o São Paulo, que vem eliminado da Copa do Brasil e agora tem como último trunfo o Campeonato Brasileiro da Série A. Faz diferença pegar o São Paulo assim ou pegar o São Paulo se tivesse classificado para a decisão da Copa do Brasil? Pois o São Paulo é sempre um grande time, né? Além de um grande clube, é um grande time, né? E com jogadores acima da média. Eu já disse aqui na semana, o Rogério, o Pato, o Ganso, o Fabiano, e mais outros, o Michel Bastos, e outros jogadores que estão se destacando, que vão certamente se destacar, que são ainda jovens, né? Então é uma pedreira o São Paulo, como era o pedreiro do Palmeiras, como era o pedreiro do Atlético Paranaense, como vai ser uma pedreira depois de enfrentar o Grêmio. Mas o nosso objetivo é de fazer sempre um bom jogo, né? E, independente de quem seja o adversário, tentar impor aquilo que a gente vem fazendo. Mas é claro que a gente tem noção exata das dificuldades. E eu também acho que o São Paulo tem noção também das dificuldades de enfrentar o esporte, mas que a gente vai com o objetivo evidente de ganhar o jogo, porque nós temos 33 vitórias, seria importante essa vitória também, porque nós temos um jogo em casa. Então, seria assim, muito bom que a gente pudesse jogar bem e aí conseguir a vitória. Falcão, qual é a importância, qual é o tamanho da falta que o Duval vai fazer para o teu sistema defensivo nessa partida contra o São Paulo? O Duval, vocês conhecem a experiência que ele tem, além de ter enfrentado o São Paulo várias vezes, né, quando jogava no Santos. Mas eu sempre procuro, eu já disse para vocês, valorizar o pessoal que vai jogar. Isso para mim é evidente que a gente sente a falta do Duval. Ele foi quase como um herói no outro jogo, porque eu também estava assistindo a lesão, no intervalo conversei com ele, e ele me disse algumas coisas que nós conversamos, convenci ele a continuar, pela importância, pela liderança dele, mas ele não está, e nós vamos ter que arrumar condições para que o jogador que entra no lugar dele possa também fazer um bom jogo. E eu digo sempre que o pessoal que não está jogando tem uma participação, e já quero agradecer público para eles, porque é muito mais difícil para quem não está jogando ter o foco do treinamento, que todos eles estão se dedicando, né? E alguns inclusive nem jogaram comigo ainda. Então a maneira que eles têm se entregado ao treino, a maneira que eles estão comprometidos, independente de estar concentrado ou não, porque a gente não pode concentrar todos e não pode escalar todos, então todos têm que estar prontos, porque eu digo, olha, eu não gosto de avisar muito não quem vai jogar, e nem de quem vai sair. Mas, então tem que estar todo mundo pronto. E eles reconheceram isso e já disseram isso. Então, para mim, isso é o mais importante que a gente tem. É claro que ele faz falta, porque o jogador precisa da diferença, mas a gente tem condições de jogador que entrar, condições de fazer um bom jogo também. Bom dia, Falcão. Você acabou de elencar alguns problemas no seu meio campo ofensivo, problemas físicos, e tem a questão do Diego Souza, que se
espera pelo efeito suspensivo do STJD. Na sua suplência, você tem jogadores, peças de reposição, para manter o mesmo padrão tático, ou não é possível que o Sport atue de uma forma diferente contra o São Paulo? Olha, a diferença no jogo depende muito também do adversário. Às vezes você tem um objetivo de jogar de uma maneira e às vezes o adversário não consegue, não deixa você jogar. Mas nós temos sempre, o nosso objetivo é ter um time equilibrado, né? Ter um time equilibrado, ter condições de atacar com um número maior de jogadores. Quando a gente tem a bola, sem a bola a gente tem que ter a capacidade de se defender com o maior número possível de jogadores. E isso é o ideal. Às vezes se consegue, às vezes não se consegue, porque eu digo, o jogador de futebol é um ser humano, né? Evidentemente que às vezes não se consegue, mas o que eu gosto é que existe o comprometimento, existe o objetivo de fazer isso. Acho que os jogadores que eu citei vão estar em condições, né? Nós temos aí mais de 48 horas do jogo, já foram poupados a semana, hoje na parte tática que a gente fez, a gente evitou chutes a gol nesses jogadores. Então eu acho que o time vai entrar com eles assim 100%. Bom dia. Bom dia. Aproveitando essa sua deixa aí, então a sua única dúvida é do substituto de Duval? Não, eu já sabia quem vai jogar. Mas não vai dizer. Hã? Mas não vai dizer. Eu quero comunicar para eles, por uma questão de respeito a eles. Né? E aí, depois, evidentemente, são ficar. Mas não é nenhum segredo. Né? Se você conhecer os termos. Eu só não entendi. Já está definido? Já, se para mim já. Malone, Já eu, tá. todos eles estão liberados para jogar? Está liberado, esse sim. O time já está definido, eu só não vou anunciar por respeito a ele. Falcão, o Sport nunca conseguiu vencer o São Paulo. Eu nem sei dessa história. Não? Nem quero saber também. É a primeira vez que eu estou no esporte, mas antes que eu sei disso. A você, pelo jeito, não se apega a esse tipo de marco, assim, de tabus. É uma realidade, né? Mas não significa que isso vai se confirmar. Né? Pelo menos a gente espera que não se confirme, embora respeitando todo o time de São Paulo, enfim, sua história, né? E não é à toa, né? Que o esporte não consigo ganhar lá, não é à toa. Mas não é o que me foca, né? O que me foca é jogar bem. Se você jogar bem, conseguir jogar bem, você está mais perto da vitória. Né? É evidente que o São Paulo respeita o esporte também, né? É evidente. E isso até ficou evidenciado numa palavra, não do treinador de São Paulo, mas do treinador que eliminou o São Paulo, que é o Dorival Júnior, disse publicamente isso, e eu acabei de assistir, em que ele disse que se eles tivessem ganho do esporte, a Copa do Brasil, eles chegariam na final. E eles ganharam do esporte. Até brinquei, estava olhando ele falar de assim, quem vai dar na Mega Sena? Porque ele disse exatamente isso. Eu disse que o jogo com o esporte era fundamental para os meus atletas. Que se a gente ganhar do esporte no jogo de volta, né, e como ganhou, ele chegaria à final. Então, todo mundo respeita o esporte. E a gente quer apenas, não pode isso ficar na teoria, né? A gente tem que fazer isso se transformar na prática. Bom dia. Ao longo da semana, seu nome foi bastante discutido em vezes de debate em programas nacionais, como possível treinador de São Paulo para 2016, assim como de Palmeiras. Também chegaram a ventilar. Exatamente. E aí, assim, eu queria saber se de alguma forma deixa você feliz pelo trabalho que você vem fazendo no esporte, porque se em um mês você conseguiu despertar interesse, conseguiu mostrar sua capacidade aqui, à frente do esporte, eu queria comentar essa situação. Isso assim, em relação a essas coisas, isso é muito comum, né, na vida de qualquer profissional, jogadores, treinador, não é uma novidade. Mas isso mostra exatamente uma coisa que a gente não pode muito ligar, que é as coisas periféricas. Né? Há um mês atrás a gente chega aqui, muita gente criticava que eu estava fora não sei quanto tempo. Em um mês consegui reverter isso. E eu estou dando um exemplo, o que a gente não pode se pautar com isso? Eu cheguei aqui, me fizeram muitas perguntas no tempo que eu estava sem treinar, que eram, na realidade, era uma coisa preconceituosa, né? E um julgamento que não era real. Da mesma maneira que eu encarei aquilo com naturalidade, eu encaro isso que você está me dizendo. A gente não pode... É que no futebol, quando a gente ganha, eu fico feliz, mas isso não me deixa assim voando, não. Eu não tiro os pés do chão. Quando também a gente perde, eu também não acho que esteja tudo errado. Acho que assim você trabalha com mais calma, com mais determinação, e principalmente as coisas que estão fora do nosso ambiente de futebol, que é fora do treinamento, fora da nossa comissão, fora da direção, fora do trabalho, a gente não tem controle. Né? Então as coisas que a gente não tem controle, a gente não tem que se preocupar, porque não vai adiantar nada a preocupação.
Então esse tipo de notícia não tem nem como te responder, mas eu apenas fiz essa relação. Quando eu cheguei eu estava desatualizado e agora estou sendo interessado em um mesmo gol. Esse é o exemplo que eu tenho, que você me deu, para ver que a gente não pode ficar achando que acreditar naquilo, a gente tem que se acreditar naquilo que você acredita, na convicção que você tem no futebol, né? E a minha convicção é de que a gente vai fazer um bom jogo no sábado, que para mim é o que mais interessa agora aqui no esporte. Falcão, bom dia. Sobre essa questão de o esporte nunca ter ganho do São Paulo lá no Morumbi, por que, na tua opinião, o São Paulo é tão forte jogando em casa? São Paulo é forte fora de casa também, né? Tirando os jogos aí da Copa do Brasil, que o Santos foi superior, né? E conseguiu já o primeiro jogo, um resultado fantástico, e certamente tranquilizou para o segundo. É um time que está lá em cima, né? O São Paulo está lá brigando pelo G4, pela história, pelos jogadores que tem, né? Você começa a olhar o time do São Paulo, você tem jogadores, como eu já falei, do Ganso, do Pato, do Luiz Fabiano, do Allan Kardec, do Michel Bastos, jogadores com muita experiência, muita rodagem, né? E rodagem, inclusive, de Europa, né? Fala no Pato, no Luiz Fabiano, no Michel Bastos, no Rogério, né? Que é uma instituição lá no São Paulo. Então é um time complicado para jogar, mas nós temos o São Paulo, como tivemos o Atlético, né, que também foi complicado, mas o time jogou bem, como o Palmeiras, e esse Campeonato Brasileiro nos coloca nessa condição de jogar por 6 pontos esse jogo, como foi o jogo com o Palmeiras. Então, poucos times estão jogando esses últimos 6 jogos em condições de jogar valendo 6 pontos, e nós temos essa condição. Isso também vale para o São Paulo, mas então não é uma facilidade jogar em São Paulo, como não é facilidade jogar aqui também contra o São Paulo. São Paulo é um time que tem muita história, né, e jogadores com muita experiência. Mas a gente tem que tentar, eu digo sempre que futebol 50% é jogar e 50% é imposição, se impor em cima do adversário. E é isso, com todo o respeito ao São Paulo, tem todo o respeito à direção, à história do São Paulo, nós temos que tentar fazer isso, porque o nosso objetivo é vencer o jogo. Falcão, jogadores que têm vindo aqui para a coletiva têm dito que um dos pedidos seus, desde que chegou, foi de mais chutes ao gol. E, coincidência ou não, depois da tua chegada, a média de gols do esporte aumentou, saíram gols de fora da área, do Marlone, do Maicon Leite também. De fato, já é o teu pedido refletido em campo? Mas eu diria além disso, né? Eu diria que os gols aconteceram e nós, até o momento, não tomamos muitos gols. Significa do equilíbrio, né? E eu passo por eles aqui que eu acho que é interessante, mas depois a qualidade deles é que faz a diferença. O chute do Maicon Leite, do Marlone. O Marlone já tinha chutado uma bola contra o Huracan. O goleiro não sei como é que ele não botou para dentro, né? E eu dizia que quem chuta desde aquela época começa a cobrar ele. Você bate muito bem na bola. Você tem que colocar o pé de apoio no lugar certo, jogar o corpo para frente para a bola não subir. Você tem que chutar, principalmente se joga na esquerda, traz a bola no pé direito. E eles estão fazendo, estão acreditando nisso, tem que chutar. Mas eu também quero fazer uma referência à defesa que também. Nós tomamos aí, nesses 5 jogos, a gente tomou um gol de pênalti contra o Atlético, né? E tomamos 2 gols do Internacional e um de pênalti contra o Huracan. Se a gente colocar o Huracan, mas se não colocar o Huracan, fica só no Brasileiro, que é o que nos interessa no momento, em 5 jogos tomamos 3 gols, né? Sendo que não foi de pênalti, nenhum dado lá em Porto Alegre, até hoje discutido se foi com a mão, se foi com a mão. Quer dizer, então a defesa está no comportamento, e quando eu falo em defesa, a defesa do esporte começa no Diego e no André. A defesa não é lá atrás, lá atrás é a última linha de defesa, mas a marcação começa lá na frente, para que a gente possa ter condições de resolver.